Pastora Luísa e pastora Luiziana estão lá no sul. Eles estiveram esse final de semana todo pregando a casais, lá numa cidade chamada Camaquã. E de quebra, claro, que estão com a Ana Cristina e Ismael também. Ana e Ismael puderam estar com eles lá no retiro de casais e agora eles voltam todos juntos para Porto Alegre. Meus pais ficam ainda essa semana lá, vão estar ministrando na Igreja Aba de Porto Alegre, lá do pastor Walter, e vão estar curtindo, principalmente a Lavínia, né? Não vou falar que eles vão curtir a Ana e o Ismael, eles vão curtir a Lavínia. Com certeza, né? Temos 2 avisos importantes também para essa semana. Quarta-feira é a nossa quarta-feira do mês. No dia do aniversário do Luca, dia 23, é o culto da família. Então, não perca a oportunidade de estar participando do culto da família, de estar consagrando a sua família ao Senhor. Deus tem uma palavra especial para nós, então venha e participe. Sexta-feira, o nosso culto de oração e após a nossa vigília. O pastor Luiz e a pastora Luiziana vão estar voltando e já vão participar da vigília também. Nossa vigília esse mês vai cair certinho, uma semana antes das primícias da semana que vem. Então, já vamos começar a botar aí a roda para funcionar. Amém? Então, vamos aqui ao que Deus preparou para nós hoje. Não sei quem ouviu a palavra da manhã, mas foi interessante porque Deus levou a tia Ana para um lado muito semelhante ao que Ele estava me levando. Então, eu creio que Deus quer falar conosco no mesmo sentido. Deus quer trabalhar em nós. Eu estava pensando nos diversos nomes de Deus. A Bíblia, ela fala de vários nomes para Deus. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá. E a minha pergunta é, será que nós temos tomado para nós esses nomes? Será que, de fato, o meu Deus é o meu Deus de paz? Não que Ele não seja, mas será que eu tenho tomado posse desse Deus de paz? Porque Ele é. Eu não tenho dúvida que Ele é, mas eu tenho tomado posse do Deus da cura, do Deus da paz, do Deus da provisão. Eu tenho tomado posse. E eu comecei a meditar neste assunto justamente com a música que eu cantei na oferta hoje de manhã. A música Jeová Jireh. O Deus da provisão. Quem é esse Deus da provisão? Em que contexto ele apareceu na Bíblia? E o Deus da provisão aparece na Bíblia num contexto muito interessante. É justamente na história de Abraão. Vamos lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, a partir do 1º versículo. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os 2 caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai.
Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Acho que eu vou parar por aqui por enquanto. Vocês já pararam para pensar como foi esse caminho? Abraão e Isaque caminhando para o altar, caminhando rumo ao sacrifício, à adoração. Será que Isaque se perguntou se era ele? Não tem como a gente saber. Mas uma coisa eu infiro dessa passagem. Isaque estava aprendendo com seu pai um valor extremamente importante, que com certeza ele já tinha aprendido das histórias que Abraão deveria contar para ele. Isaque estava aprendendo com seu pai que existia um caminho de obediência para seguir. Lá no versículo 7, se eu não me engano, foi no 7, no 6, fala: os dois caminhavam juntos. Abraão estava mostrando para Isaque um caminho de obediência que ele deveria seguir. Abraão foi um homem que é um retrato de obediência. Quando é que a gente começa a ler sobre Abraão na Bíblia? É em Gênesis capítulo 12. E é com o quê? Abraão, larga tudo, meu filho, larga tudo e vem. Vem e me segue. Jesus falou para onde ele ia? Deus falou assim: olha só, larga a tua parentela, larga a tua família, deixa tudo aí para trás. Deixa tudo, rompe com o teu passado e vem para onde eu vou te mostrar que você tem que ir. Eu vou te mostrar a terra onde você vai botar o seu pé. Vem comigo. Abraão não titubeou. Abraão não titubeou. Este é um cara que é um retrato de obediência para mim. A gente vai vendo ao longo da história de Abraão essa história se repetindo. Decisões de obediência. Ouvir a voz do Senhor audivelmente. Obedecer ao chamado dele para a sua vida. Não titubear. Abraão, ele tinha certeza da aliança que Deus tinha para com ele. E a ordem de Deus: saia da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Essa ordem foi seguida de uma linda promessa para Abraão. E Deus falou o quê? Farei de ti uma grande nação. Engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu gosto de tomar essa palavra para mim. Me desculpem vocês, mas eu gosto. Pensar que em mim todas as nações da terra são benditas, todas as famílias. Ah, Débora, é um peso muito grande. É um peso? Sim, mas é uma oportunidade gigante que nós temos de, com as nossas vidas, impactarmos outros, de, com as nossas vidas, sermos testemunhos, de, com as nossas vidas, revelarmos o amor de Deus. Abraão foi chamado para isso. E ele não teve dúvida. No momento em que Deus falou: vem, Abraão fez o quê? Opa, Sara, vamos. Ló, vamos. Pegou o que ele tinha e pôs-se a caminhar. Pegou o que ele tinha e começou a estrada da obediência. E a estrada da obediência de Abraão não parou. Abraão seguiu. Abraão foi. Ele parou numa terra. Ele começou a crescer. O pessoal que estava com Ló também começou a se multiplicar. Começou a ter briga entre os pastores dos dois. E aí eles tiveram o quê? Que se separar. E aí Abraão deixou Ló: escolhe aí o seu lado. Ló escolheu. Abraão não sabia que ele não tinha que escolher nada. Porque quem estava escolhendo para Abraão? Deus.
Abraão não tinha que escolher nada, ele sabia que Deus é que ia escolher. Então, para onde fosse, ia ter a bênção de Deus. A minha mãe, quando a gente era pequena, ela declarava isso. A escola que os meus filhos estão vai ser a melhor escola, porque eles estão lá. Se eles estão lá, Deus vai botar o melhor professor. E vai ser o melhor ensino, porque eles estão lá e a bênção os segue. E nós precisamos viver assim. Abraão aprendeu a viver assim. O quê? Deus vai abençoar? Então eu vou. Abraão ia, fincava o seu pé, tinha uma atitude de vitória. Uma atitude de vitória, de ousadia, de viver pela fé. Abraão experimentou isso todos os dias de sua vida. Abraão experimentou a provisão de Deus todos os dias de sua vida. E naquele caminho, ele ensinava isso para Isaac. Papai, aonde está o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Abraão já estava profetizando com a sua boca algo muito maior que aconteceria lá na frente. Deus proverá. Vamos seguir nesse caminho. A partir do versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu, atrás de si, um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, Jeová Jireh. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Deus proverá. Abraão experimentou a provisão de Deus em vários outros momentos que a gente pode citar. Abraão livrou Ló. Deus livrou Ló quando Ló foi levado preso, naquele momento lá onde, lembra, a luta dos 4 reis contra os 5? Ló foi levado em cativeiro. Deus deu a provisão e libertou Ló. Deus livrou Sara outras 2 vezes de ser tocada por estrangeiros. Deus livrou Ló da queda de Sodoma e Gomorra. Por amor a quem? Abraão. Abraão experimentava ali a provisão de Deus e havia uma promessa para ele. Havia uma promessa: a sua descendência será grande, a sua descendência será abençoada. Abraão teve uma história plenamente escrita por Deus. Até o seu nome Deus mudou. É interessante a maneira como Deus muda, né? Abrão significa pai de um povo. Abraão é pai de um grande povo, pai de uma multidão. Sarai, minha princesa. Sara é a princesa mais reconhecida por todos. Essa foi a mudança que Deus fez na história de Sara e Abraão. Não era para eles serem apenas ali, era para eles serem vistos pelo mundo, marcando o mundo. Eles não marcaram apenas uma geração, eles marcaram todas as gerações que sucederam nele. Até hoje, Abraão e Sara nos marcam. Isso porque começou como um caminho de obediência. Um caminho de obediência nos leva a experimentar um Jeová Jireh nas nossas vidas. Nós precisamos aprender com Abraão.
a viver neste caminho. Abraão, por diversas vezes na Bíblia, é citado como o homem de fé que foi, como o homem reto que foi, o homem que andava com Deus, o homem que era amigo de Deus. Para nós termos acesso ao Jeová Jirê, nós precisamos ser amigos de Deus. Precisamos ser amigos de Deus. Abraão, ele é citado por Tiago, ele é citado lá em Isaías também como amigo de Deus. Tiago 2,23 diz: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Na narrativa de Abraão é muito lindo a gente ver. O que é ser amigo de Deus, gente? O que nós fazemos com os nossos amigos? A gente não só pede coisa para os nossos amigos, né? Tem muita gente que está vivendo com um Deus que a gente só pede coisa. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus, ó Deus, eu clamo isso, eu clamo... A gente pode e deve clamar. Apresente diante deles o seu clamor, apresente. Mas ser amigo de Deus vai além disso. Abraão batia papo com Deus. Abraão falava sim, falava sobre os seus anseios. Oh, meu Deus, eu não tenho ainda um herdeiro. As coisas vão ficar para o meu servo. Ele botava diante de Deus as suas angústias, sim. Mas Abraão, ele ouvia as angústias de Deus. É muito legal isso. Será que nós estamos sendo amigos de Deus a ponto de ouvir aquilo que traz dor ao coração de Deus? Será que alguma coisa traz dor ao coração de Deus? Com certeza. Quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, por que Ele mandou? O seu coração estava arrependido de ter criado o homem. Oh, como Deus não chorou. O dilúvio foi um verdadeiro choro de Deus. Deus se arrependeu de ter criado o homem. E naqueles dias, coisas aconteciam. Sodoma e Gomorra, coisas aconteciam e Deus estava vendo, estava entristecido. E ele chega a pensar, ai, será que eu compartilho isso com Abraão? Não parece a gente falando com um amigo, ai, será que eu conto isso para ela? Ai, será? Como é que será que ele vai receber? E Deus ficou assim, né? Será que eu falo para Abraão? E ele falou para Abraão. Ele colocou para Abraão o que angustiava ele. E deu a chance de Abraão conversar com ele e ponderar. Ah, meu Deus, se 50, se 30. Isso é bater um papo com Deus. Será que nós temos sido amigos de Deus a ponto de chorar com o que Ele chora? A ponto de nos alegrar com o que Ele se alegra? Quando uma alma nova se converte, a festa no céu. Isso é motivo de alegria para mim e para você. Se a festa no céu, precisa haver festa na terra. Será que nós temos de fato sendo amigos de Deus? Nós precisamos ansiar ter esse relacionamento com Deus que Abraão tinha. Assim é que a provisão de Deus passa a ser algo natural e não meramente sobrenatural em nossas vidas. Alguém tem dúvida de que Abraão vivia naturalmente na provisão? É o único jeito, gente. Se alguém vira para você e fala assim, ó, pega o teu filho, vai lá no monte e sacrifica ele. Só pelo sobrenatural de Deus. Abraão cria em alguma provisão. Ele não sabia qual era o jeito que Deus ia dar. Isaac era o filho da promessa. Deus ia tirar o Isaac dele? Abraão tinha certeza que alguma coisa acontecia. A Bíblia não fala para a gente o que ele achava. Não importa. Porque quando nós cremos na provisão de Deus, a gente não fica pensando em como Deus vai fazer. A gente só tem certeza de que Ele vai fazer. Eu não preciso ficar me perguntando como? Espera aí, será que Deus consegue fazer isso? Será que eu preciso dar um empurrãozinho? Empurrãozinho geralmente dá errado.
Na própria história de Abraão, a gente tem empurrãozinho, né? E o empurrãozinho não dá certo. Quando a gente mete a nossa mão no meio e tenta dar um empurrãozinho, a vaca vai para o brejo. Mas Deus é misericordioso? É. E até quem foi fruto do empurrãozinho viveu a provisão de Deus. Agar viveu a provisão de Deus quando ela estava grávida e Sarai escorraçou ela. Ela fugiu e Deus falou o quê? Volta. Volta que eu vou abençoar seu filho também. Ela viveu a provisão de Deus. E quando Ismael estava chorando no deserto? Depois que eles saíram, Ismael chorou no deserto. Agar abriu o olho e viu uma fonte. Eles viveram a provisão de Deus, porque o nosso Deus também é misericordioso. Mas se vivermos num caminho de obediência, nós poderemos gozar desta provisão todos os dias de nossas vidas. Todos os dias de nossas vidas. Precisamos aprender a ser amigos de Deus. Precisamos olhar com os olhos dele, sentir com o coração dele, clamar como o Espírito Santo geme por nós. Precisamos que Deus nos ensine. E nós temos a descrição do que é ser amigo de Deus em João. João 15. João 15 é a passagem da videira verdadeira. Em João 15, nós lemos assim: já não chamo vocês de servos. Vou ler antes, vou começar do 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno, caminho da obediência. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que amem uns aos outros. Ele te escolheu, Ele me escolheu, não para sermos servos, mas para sermos amigos dEle. Para participarmos da mesa dEle, para ouvirmos as suas angústias, para participarmos da sua dor e participarmos das suas vitórias. Cadê a igreja que participa das dores de Deus? Nós precisamos desta igreja hoje mais do que nunca. Está vendo como é que está parecido? O âmago da mensagem é muito parecido com o que a Tiana falou de manhã. Cadê a igreja que é amiga de Deus? A igreja que está preocupada com a execução da obra e do chamado dele. A igreja que está preocupada em amar uns aos outros, em mostrar o amor de Deus, em viver na luz, sem que as trevas ofusquem o nosso pecado. Eu não posso viver com um pecadinho escondido nas trevas. Não. Se eu ando na luz, esse pecado vai ser revelado e vai sair. Eu não vou permanecer no erro. Cadê a igreja que vive na luz, no caminho da obediência, usando o nome de Deus com autoridade e poder, e lançando mão, tomando posse das suas promessas com ousadia? Veja bem, ousadia não é você tentar a Deus. Não é você querer se jogar num penhasco e pedir para Deus te segurar. Isso não é ousadia.
A ousadia com relação à execução da palavra de Deus é acompanhada de sabedoria que vem do alto. Então, a minha ousadia, o meu passo de fé é regado de sabedoria. E isso só vai ser possível se eu for amigo de Deus. Se eu estiver em plena comunhão com Ele, ouvindo o que Ele tem para me dizer, escutando diretamente dEle, como a gente acabou de ler aqui em João. O que eu ouvi do meu Pai, eu dei a conhecer a vocês. Como é que eu vou conhecer tudo isso, Débora? Como? Comendo a palavra. Meditando na palavra dia e noite. Visitando o quarto secreto. Conversando com Deus. O nosso Deus, Ele não nos chamou para termos um monólogo. Ele quer ter um diálogo conosco. Assim era a vida de Abraão. Era um diálogo. Era um diálogo. E Abraão, no final do texto que nós lemos, quando ele vê que o cordeiro foi enviado, ele declara: este lugar terá o nome de Jeová Jireh. Jeová Jireh. E até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. É interessante que a palavra prover, o verbo prover, no hebraico, tem a mesma raiz do verbo ver. E se a gente substituísse aqui, em vez de o Senhor proverá, o Eterno verá, Deus verá. É interessante nós pensarmos assim: Pai, quem é que vai dar? Cadê o cordeiro, papai? E aí Abraão fala assim: meu filho, Deus já está vendo. Deus já está providenciando, Ele está vendo. Tem uma visão de Deus no negócio. Tem uma visão de Deus no negócio, Isaac. A visão de Deus. Quando há uma necessidade nossa, quando há um problema, o que Deus vê? Deus vê a solução. Deus não vê o problema. É isso que a gente precisa. Às vezes a gente não está nem enxergando a solução, mas a gente enxerga o Deus da solução. E isso é Jeová Jireh. Como Jeová Jireh? Deus vê, Deus vê, Deus provê. E Abraão colocou o verbo no futuro. Ele não parou ali, Deus proveu. Acabou. Não. Deus proverá, sempre proverá. Abraão apontava ali, é claro, para uma obra que é a maior obra de todas. Qual é a maior provisão de Deus nas nossas vidas? O Cordeiro Santo Imaculado que foi erguido no Calvário, foi sacrificado por cada um de nós. A história de Abraão e Isaac ali apontava para isso, para o sacrifício de Cristo, que é a maior provisão de todas da nossa vida. É através desta provisão que nós temos acesso ao Jeová Jireh. Esta é a maior provisão, o Cordeiro Santo. Precisava de quantos cordeiros? Um. Deus mandou quantos para Abraão? Um. A provisão de Deus é assim, é do tamanho certo. É do tamanho certo. Ah, aquele meu filho ali precisa disso. Pronto. É do tamanho certo. E chega quando? Na hora certa. Quando é que Sara teve Isaac? Na hora certa. Quando a gente lê na Bíblia, Sara engravidou e deu à luz no período marcado por Deus. Na hora certa. Foi atrasado? Não, foi na hora certa. As coisas precisavam acontecer para que Abraão tivesse este momento com Isaac e declarasse: Deus proverá, Jeová Jireh. A vida de Abraão foi para construir,
Foi para mostrar isso para a gente. Nós temos o privilégio de ter uma infinidade de testemunhos vivos na palavra de Deus. Eu fiquei pensando isso hoje. Falei assim, gente, na época de Abraão, quem ele já tinha ouvido de testemunho? Para Deus virar para ele e falar assim, Abraão, larga tudo e vem. Ele não tinha ouvido a história de Jesus, ele não tinha ouvido a história dele mesmo, ele não tinha ouvido a história de tantos outros que nós ouvimos. Para a gente, então, está mais fácil. A gente tem uma vantagem, embora às vezes pareça difícil viver como ele viveu, né? Eu fiquei pensando nisso hoje, gente. Quantas histórias tinham acontecido antes? Era tão pouca. É claro que ele teve testemunhos ali contados de geração em geração. Em Salmos a gente vê isso, né? Uma geração louvará, outra geração os seus feitos. Foi assim que Abraão desenvolveu a fé. Ele veio da descendência da arca. Ele ouviu lá, descendência de Sem. Eles foram falando. Poxa, a arca não foi algo tremendo? A gente estava conversando isso outro dia lá no GC, na minha casa. Gente, Deus chegou lá e fechou a porta. A porta fechou sozinha. São coisas extraordinárias. Abraão ouviu contar essa história. Abraão teve a sua fé abastecida. Nós precisamos abastecer a fé um dos outros. Nós precisamos abastecer a fé um dos outros. Eu gosto muito de algumas passagens de Isaías que justamente me levam a falar sobre essa questão de ser um testemunho. Eu já experimentei um Deus da provisão em minha vida. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu tive uma situação entre a vida e a morte. Eu passei por um quadro de apendicite supurada. O que é isso? É quando o apêndice rompe lá dentro do abdômen. A cavidade abdominal minha virou pus. E cocô, provavelmente, né, gente? Vamos falar em termos práticos. Então, imagina a cirurgia suja que não foi. E demorou. O meu diagnóstico demorou a ser feito, porque meu apêndice era em outra posição. Então, os médicos faziam todos os testes e dava negativo. E não tinha tomografia com essa facilidade que tem hoje em dia, né? Já tem bem aí alguns bons anos. Mais de 20 já. E meus pais, principalmente, né? Eu não tinha nem sabia o que estava acontecendo de fato, mas os meus pais experimentaram um Deus da provisão. A vaga para eu conseguir ser operada, pessoas, amigos próximos que puderam estar ajudando nisso tudo, dando apoio para eles, para minha avó, para as minhas tias-avós, os meus tios que também ajudaram. Experimentamos um Deus da provisão em nossas vidas. A cura. E ano passado, eu como mãe, tive uma experiência do Deus da provisão em minha vida. Ano passado, há um pouquinho mais de um ano, em julho, nós recebíamos um diagnóstico de tumor cerebral no Isaac. Nosso filho mais novo, coincidentemente, o nosso Isaac. Nosso filho mais novo, de 3 aninhos, recebia o diagnóstico de um tumor cerebral. E nós experimentamos o Deus da provisão desde o primeiro momento. Naquele dia, a gente já vinha há semanas angustiado, porque a gente percebia que algo estava de errado com o nosso filho, e ninguém descobria o quê. E naquele dia, eu e Marcelo oramos e falamos, Senhor, mostra. Então, nós chegamos no hospital e veio o diagnóstico. Foi um baque? Foi um baque. Mas o que nós experimentamos? Jeová Jirê. Jeová Jirê. Débora, você não duvidou? Não, Jeová Jirê. Eu não sabia o que Deus ia falar. E o que eu falava era assim, Deus, eu não te pedi ele. Foi você que me deu.
Então eu sei que Deus tem algum propósito. Acho que era assim que Abraão se sentia. Eu não te pedi. Alguma coisa Deus vai fazer. E a gente chegou no hospital naquele dia, as pessoas certas estavam lá. O meu melhor amigo estava lá. Foi um apoio. Uma pessoa da especialidade estava lá. Abriu as portas. O meu chefe estava lá. Já começou a ver a escala para me substituírem. Jeová Jireh. A igreja de Cristo se mobilizou. A nossa, muito. E a igreja de Cristo, nós recebíamos telefonemas, mensagens de todos os cantos da terra. Ouvíamos que estavam orando e clamando por nós. Nos sentimos amados, apoiados, sustentados. Jeová Jireh. E Isaac passou pela primeira cirurgia, passou pela segunda cirurgia, e vieram os desafios pós-cirurgia, e recursos foram levantados. Jeová Jireh. E todo um processo de reabilitação aconteceu. Jeová Jireh. Nós experimentamos isso. E eu não quero que seja apenas uma experiência. Eu quero viver Jeová Jireh na minha vida todos os dias. Eu quero que Jeová Jireh seja natural em minha vida. E é isso que eu quero para a igreja. É isso que eu quero para você. E nesse episódio do Isaac, Deus falou comigo muito através de Isaías. E se a gente começa a folhear aqui Isaías, a partir do 40, tem vários trechinhos. Eu vou só citando aqui. Helena, não se preocupa. Eu vou só citar. Isaías 40, 26. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só venha faltar. Quem é esse? É o Jeová Jireh. Esse é o nosso Deus. Levante os olhos, quando você tiver com problema, levante os olhos, olhe para as estrelas. Você vai lembrar de Abraão, fato, não tem como. Conte as estrelas, quem pode contar? Deus pode contar. Ele é o Deus da provisão. Ele pode contar. E aí, se a gente anda mais um pouquinho, no próprio Isaías 40, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele é um Deus de provisão. Se a gente vai um pouco mais para frente, Isaías 43. Isaías 43. No comecinho, tem assim, eu li até isso aqui há pouco tempo para a igreja. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Esse foi o versículo que Deus me deu na véspera da cirurgia do Isaac, porque Deus escolheu o nome do Isaac. Não tenha medo, eu te escolhi, você é meu. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Quando passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Não serás atingido. E mais adiante, no verso 10, ele fala o quê? Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem eu escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Precisamos ser essas testemunhas. Precisamos viver Jeová Jireh para que outros saibam. Como Abraão soube, porque outros antes dele viveram. E ele pôde viver. A experiência é nossa, gente. Ninguém pode se alimentar da experiência do outro, mas a gente pode se inspirar. A gente pode se inspirar e falar, olha, se deu certo com ele, pode dar certo comigo. Eu quero esse Deus.
Precisamos ser essas testemunhas. Para quê? Para que o mundo saiba a quem expor as suas causas. E lá em Isaías 41, 21 diz: exponham a sua causa, diz ao Senhor. Apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó. Exponham as suas causas. Como o mundo vai expor as causas dele se eles não sabem a quem? Eu preciso ser uma testemunha. Eu preciso ser uma amiga de Deus que vive e respira Jeová Jirê em minha vida. Eu preciso trazer este impacto para que outros venham e sintam um toque de Deus. Para que outros venham e vejam o Deus que vê. O Deus que provê. Este é o nosso Deus. Amém? E hoje o meu convite para você é, em primeiro lugar, você se colocar diante de Deus como quem diz: meu Deus, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. Eu não quero ser apenas um servo. Eu quero participar da mesa contigo. Eu quero participar das tuas aflições. Tem uma música linda do Adhemar de Campos que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada. Não existe nada melhor. E essa amizade nos traz paz no coração. Essa amizade nos traz alegria. Essa amizade nos traz segurança. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não é linda essa letra? Eu vou te convidar a fazer dessa letra a sua oração nesta noite. Eu vou te convidar, e eu vou para o teclado, vou dar um trabalho para o pessoal das mídias. Eu vou te convidar a fazer desta música a sua oração nesta noite. E nós vamos orar esta música. Depois nós vamos cantar outra música, mas nós vamos orar esta música. Senhor, nos levantamos diante de Ti hoje. Nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti, declarando: queremos ser amigos Teus, Senhor. Não qualquer amigo, não um amigo só para falar que é, Senhor, mas amigos verdadeiros, amigos dispostos a ouvir, a sentir e a viver por Ti. Nós declaramos, Senhor, que nós temos a consciência de que não existe nada melhor, não existe nada igual do que ser amigo Teu. Nós queremos, Senhor, caminhar seguros na Tua luz, desfrutar seguros do Teu amor, ter a paz que excede todo entendimento em nossos corações, viver sempre em comunhão contigo, percebendo a grandeza do Teu poder, percebendo em Ti o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Jeová Jirê. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim
eu me tornei. Te louvarei, te louvarei. Circunstâncias adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, meu Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Te louvaremos para todo sempre, Senhor. Tu és o nosso Jeová Jireh, o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. Terminemos cantando: te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei a ti, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, meu irmão, eu antes tinha pensado em chamar você aqui pra frente, mas Deus me deu uma direção diferente. Não é o toque de homens hoje que vai fazer você sentir o Jeová Jireh em sua vida. É o toque do próprio Deus. Então eu quero te convidar a fazer a tua oração. Apresente a Ele a sua petição. Apresente a Ele aquilo que tem te angustiado. Apresente diante dEle a tua causa. Nós acabamos de declarar: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Cantamos várias músicas no louvor, declarando isso também. É isso que Deus quer falar conosco hoje. Nós não combinamos os louvores. O Kirk escolheu sem saber o que eu ia pregar. Deus está falando hoje para nós: andem pelo que vocês creem, não andem pelo que vocês veem, porque eu vejo além. Eu sou o Deus que vê, e o Deus que vê provê, e Ele provê do tamanho que você precisa, no momento que você precisa, da maneira que você precisa. Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti. Entregamos, Senhor, os nossos anseios. Entregamos os nossos desejos, os nossos medos, as nossas vontades, Senhor. E hoje nós aqui declaramos: queremos ser como Abraão foi. Queremos um dia sermos chamados
amigo de Deus. Lá vai Débora, amiga de Deus. Lá vai fulano, amigo de Deus. Lá vai você, amigo de Deus. Senhor, que nós possamos experimentar o seu sobrenatural de forma natural em nossas vidas. Que tu verdadeiramente seja o Deus que vê para cada um de nós. E que os nossos olhos não se afastem de ti. Que os nossos olhos saibam sempre aonde mirar procurando socorro. E certamente, quando olharmos para ti, a resposta virá. Obrigada, Jesus. Em teu nome entregamos esta noite os nossos corações a ti. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus.